Sejam bem-vindos ao meu primeiro episódio do Se Essa Herança Fosse Minha, um podcast para falar sobre patrimônio, heranças e família. Para trazer o assunto para esse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre casos reais e como que você usa um caso da mídia e aplica na sua vida. E o primeiro caso da mídia que eu escolhi trazer aqui, que eu acho que tem bastante coisa pra gente conversar, é o famoso caso do Gugu. Eu abordei ele durante todos esses anos no meu Instagram, mas nunca consegui me aprofundar nesse caso. Por isso eu escolhi ele para ser o caso de estreia do podcast, para abordar todos os temas: união estável, testamento, reconhecimento de paternidade, contrato de coparentalidade, tudo isso que aconteceu no caso do Gugu. Acredito, que todo mundo lembra quem foi o Gugu. Pelo menos nós, millennials, a gente lembra quem foi o Gugu. E o que a gente lembra até a morte dele? O que ele foi, Eu, particularmente, não me lembro dele ser envolvido em polêmicas. A vida pessoal dele envolvida em polêmicas. Ele sempre teve uma vida familiar discreta. Embora o programa dele trouxesse muitas polêmicas, ele em si não era uma pessoa polêmica, até onde eu me lembro. E a lembrança que eu tenho dele, na minha cabeça, eu achava que ele era casado e tinha 3 filhos. Vivia com a mulher e tinha as gêmeas e o filho Augusto, Isso é importante pro decorrer da história, o que a maioria das pessoas pensavam da vida dele. Pois bem, o Gugu morreu em 2019, decorrente de um acidente doméstico na sua casa nos Estados Unidos. E foi aí que começou a ter uma vida exposta na mídia. Com seu falecimento, foi necessário abrir o inventário. E, ao abrir o inventário, viu que ele tinha deixado um testamento. E nesse testamento, quando a gente tem a abertura de um inventário com o testamento, primeiro a gente precisa abrir o testamento e validar, para aí sim seguir com o inventário. E ao abrir o testamento, veio a surpresa de que Gugu teria deixado 75% dos seus bens para os seus 3 filhos e 25% para os seus 5 sobrinhos. E nomeou a sua irmã para administrar todo esse patrimônio. Ou seja, a Rose não apareceu em nada disso. Curiosamente, na mesma época que o Gugu deixou esse testamento, que foi em 2011, ele e a Rose fizeram um contrato particular de coparentalidade. O que é um contrato de coparentalidade? Quando um casal faz um contrato apenas para dizer que vão criar os filhos juntos. Eles têm filhos juntos, mas não têm um relacionamento. E esse contrato, ele foi feito logo depois que o Gugu deixou esse testamento. Ou seja, na cabeça do Gugu, estava tudo certo com relação ao seu planejamento sucessório, teoricamente. No meio disso tudo, então, abriu lá o testamento, verificou que tinha deixado para os filhos e para os sobrinhos. A Rose quis entrar na justiça para ter reconhecida a sua união estável com o Gugu. Ou seja, de fato, Gugu e Rose não eram casados. E como ela ficou de fora disso tudo, ela entrou com um processo de reconhecimento de união estável para poder ter direito à herança, já que no testamento ela ficou de fora de tudo. E aí que começou toda a confusão. Foi nesse momento, na abertura do reconhecimento de união estável, que a defesa da família do Gugu, trouxe esse documento da coparentalidade para o centro da discussão. Porque nesse documento, inclusive, segundo as notícias, tinha uma cláusula de que esse contrato servia somente para a criação de filhos, que cada um teria seu patrimônio próprio e tudo mais. Só que o que acontece dentro de uma discussão de união estável? Por mais que exista um contrato, o que é válido na união estável é o que de fato ocorre. No direito, a gente fala que união estável é uma situação de fato. Então, mesmo havendo um documento, no caso, o contrato de parentalidade, se eles vivessem com os requisitos que formam uma união estável, essa união estável se sobressai ao contrato firmado. Então, quais que são os requisitos da união estável? Convivência pública e duradoura com a intenção de constituir família. Se você escreve lá Rose e Gugu no Google, as imagens, coloca em imagens, você vai ver diversas fotos que parecem fotos de família, onde vem aí a intenção de constituir família. A convivência pública e duradoura. Essas fotos, elas eram públicas e eles tiveram
um relacionamento longo. Todo esse período, pelo menos, parecia que eles viviam juntos. Então, teoricamente, esses requisitos da união estável estavam preenchidos. E ela se baseou nisso para fazer o pedido do reconhecimento de união estável e ter direito a 50% dos bens. Porque na união estável não formalizada, vai aplicar o regime da comunhão parcial. Tudo aquilo que foi adquirido na constância do relacionamento é dividido 50% para cada. E tipo, o Brasil todo achava que eles eram casados, né? Na minha cabeça, assim, era. Né? Então, na prática, eu acho que eles eram. Mas a defesa se baseou nessa questão deles preencherem os requisitos de uma união estável. E com relação ao contrato que ela assinou lá em 2011, ela alegou em sua defesa que ela estava passando por um momento de muita depressão na época, que ela assinou sem nem ver o que estava assinando. E entrou nessa discussão. A família do Gugu também se manifestava, inclusive em entrevistas nas redes, também pesquisei algumas matérias, por exemplo, a mãe do Gugu, irmã, de que eles de fato não viviam como casados. Parece que cada um morava numa casa, eles não viviam como se fossem casados. Isso era a defesa da família do Gugu. Mas para o grande público, na prática, eles eram casados, né? Pois, como eu disse, até a morte do Gugu, a gente achava que ele vivia, tinha a família dele e tudo mais. E foi aí que a família entrou num racha. Por quê? O Augusto ficou do lado da tia, enquanto as meninas, as gêmeas, ficaram do lado da mãe, para defender a mãe. E não bastasse toda essa questão, né, da família em si, apareceu o chefe de cozinha, deixa eu ver o nome dele aqui, o Thiago Salvático, falando que ele era o companheiro do Gugu. Então entrou outro processo de reconhecimento de união estável. E ele alegou que, então, ele que convivia com o Gugu desde 2016. Então, 16, 17, 18, 19. Eles viveram juntos, segundo ele, 4 anos. Então, enquanto isso, gente, o inventário ficou parado, porque precisa resolver essas questões paralelas para dar andamento no inventário. Então, esse chefe de cozinha chegou alegando isso. O processo dele, ele foi negado o reconhecimento da união estável. Por quê? Porque faltou a publicidade desse relacionamento. Ninguém na mídia via esses dois juntos. Ele que chegou depois alegando. A gente aqui pode até falar, talvez, não sei se eles realmente tiveram um relacionamento. Aqui é um tom de fofoca. Às vezes eles poderiam ser amantes. Amante não tem direito ali patrimonial, né? Não era um reconhecimento de união estável. Lembrando que a união estável precisa preencher os requisitos. Intenção de constituir família, um relacionamento público e duradouro. Então, não foi um relacionamento público que eles tiveram, porque ninguém nunca viu os dois juntos. Até ele levou provas de que eles viajaram juntos e tudo mais, mas isso não comprova que era uma união estável. Então, o processo desse chefe de cozinha, o Thiago, ele foi julgado improcedente. A união estável dele não foi reconhecida. Pelo que eu vi, até parece que ele chegou a recorrer, mas acabou não dando certo. Você sabe que demorou muito? Eu lembro que foi uma avançada. Foi, tudo demorou muito. Porque, foi em 2023 só que o processo dele foi julgado improcedente. O juiz entendeu que foi mais uma família, era mais uma amizade do que uma questão de um relacionamento amoroso mesmo. Ele recorreu, isso foi em 2023, ele ainda recorreu e demorou mais um tempo para finalizar mesmo o processo. Então, né, o Gugu morreu em 2019, o fim mesmo do processo foi só em 2024, quando eles terminaram o acordo. Então, foi um processo longo. Teve outra questão também que entrou em discussão, um outro processo, né? A gente então teve 2 processos de reconhecimento de união estável, do Thiago e da Rose. Da Rose continua andando, do Thiago foi julgado improcedente. E junto com isso houve também uma ação questionando a validade do testamento do Gugu. E essa questão que foi levada ali, né, à discussão para verificar a validade, era porque o Gugu deixou 75% registrado em testamento.
testamento e 25 para os filhos. Para mim, é bem óbvio que é válido porque ele não mexeu na legítima dos filhos. Mas o que foi discutido no processo de validade do testamento do Gugu não foi a questão da Rose estar fora ou não. Foi a questão do Gugu ter colocado a parte legítima nesse testamento. Ou seja, o Gugu considerou os 50%, que já é obrigatório por lei, deu mais 25% para os filhos e os 25% para o sobrinho. Quem discutiu quis dizer que ele não poderia ter incluído a parte da legítima dentro do testamento, porque já é uma parte que é obrigatória por lei. Só que, por óbvio, como foi uma inclusão que não tirou valor da legítima, né? Porque manteve lá os 50%, pelo contrário, acrescentou, não tem por que ser invalidado, porque a legítima foi respeitada. Tanto que muitas vezes em testamento a gente direciona essa legítima. Então, você pode tratar da legítima dentro de um testamento e só distribuir como quer que seja destinado os bens daquela legítima. Por exemplo, se você tem um patrimônio formado por casas, você pode destinar quem vai ficar com cada casa. Só é importante que os valores batam, porque ninguém pode ficar mais do que ninguém dessa parte da legítima. Da parte disponível, que é os outros 50%, que você pode fazer o que você quiser, aí você pode deixar tudo para uma pessoa só, independente de valor. Então esse foi um outro ponto que entrou em discussão ali também do Gugu, mas também o STJ validou esse testamento. E quando saiu na mídia, né, que o STJ validou o testamento do Gugu, muita gente achou que era porque tava certo, tudo ok, a Rose ficar de fora da participação na herança. E não era. O que estava sendo discutido com relação à validade do testamento era essa questão de percentuais destinados ali. Então, o processo da Rose continuava. Não é porque foi validado o testamento que não foi reconhecida a união estável da Rose. Se a união estável da Rose tivesse sido reconhecido, importante, esse processo de reconhecimento da união estável da Rose não teve uma decisão final. O fechamento desse caso foi que todo mundo entrou num acordo ali, né? Até pulando aqui para a parte final do caso. Mas, se por um acaso tivesse sido reconhecida essa união estável da Rose, a gente ia ter que refazer a intenção ali do Gugu. A gente não consegue manter o testamento 100% porque a Rose foi tirada de tudo, mas a gente teria que considerar os 50% que ficaria para ela, em razão da união estável e da comunhão parcial de bens, e refazer as outras proporções, considerando a intenção dele de deixar para os filhos e para os sobrinhos. Então a gente teria que refazer um cálculo. Os filhos e os sobrinhos receberiam menos porque a Rose entraria como cônjuge e teria 50% destinado a ela, né? Daquilo que foi construído durante o relacionamento. Mas pelo que eu me lembro, há muito tempo que o Gugu já estava com ela, né? Você tem uma ideia de quanto que é o patrimônio? O patrimônio total que foi dividido foi de 1 bilhão e 400 milhões. Ou seja, tinha dinheiro para todo mundo. Por isso que o fechamento disso tudo foi um acordo entre a família, porque eles tinham dinheiro ali, né? Então, no final das contas, nada foi resolvido. Antes até, né, desse acordo, no finalzinho ali de todos esses debates, apareceu uma outra pessoa falando que era filho do Gugu. E eu lembro que na época foi até meio cômico, porque era como se o Gugu tivesse tido um filho com 14 anos, né, pela idade do cara que apareceu se dizendo filho do Gugu. E aí parece que teve 2 testes de DNA que deu negativo, mas chegou ali pra tumultuar um pouco mais do que já estava super tumultuado, né? No final das contas, todo mundo ali entrou num acordo, o testamento acabou seguindo, ficou dividido os bens na proporção que o Gugu queria dentro do testamento, mas os filhos fizeram um acordo de fazer uma reserva, investiram o dinheiro, uma parte do dinheiro para a mãe dentro de um fundo e ela recebe rendimentos desse fundo. Então, a Rose abriu mão do reconhecimento da união estável, ela até na época soltou a frase de que ela não queria e não precisava provar nada para ninguém, mas em contrapartida os filhos deixaram uma parte para ela no investimento, então ela ficou assegurado financeiramente também, mas acabou que no final das contas seguiu aquilo que o testamento inicialmente previa.
né? Então, lições que a gente tira do caso do Gugu. É muito importante formalizar relacionamentos. Embora ali o Gugu tenha feito um contrato de coparentalidade, como eu disse, o que vale é o que de fato vive. É que a gente não teve uma decisão desse processo de reconhecimento de união estável. E aqui falando agora como uma opinião minha. Por tudo que a gente via e as pessoas comuns viam, era como se eles vivessem junto em família. Então, é muito provável que fosse reconhecida essa união estável, né? Muita gente fala, porque eu não quero casar, porque eu não quero formalizar, tá bom assim, a gente tem um acordo de boca. Isso nunca é válido dentro de uma discussão, né? Vai sempre ser válido aquilo que realmente existe, que é o que a gente fala, que a união estável, ela é uma situação de fato. Tanto que tem hoje, né, o documento, que é um contrato de namoro, que a gente faz para afastar o reconhecimento de união estável. Mas, na prática, o contrato de namoro não vai afastar uma união estável se a união estável de fato existir. Então é muito importante que no contrato de namoro, quem quer usar um contrato de namoro para essa finalidade, coloque cláusulas já prevendo a questão patrimonial em caso de ser configurada uma união estável. Assim você já faz ali a sua regulamentação da união estável na fase do namoro. O contrato de namoro hoje ele pode ser feito em escritura pública no cartório. Todos os documentos que a gente faz em cartório é mais seguro depois para comprovar, embora você possa fazer um contrato particular, mas veja, o contrato particular do Gugu não teve tanto impacto ali na discussão do reconhecimento de união estável. Ele foi questionado pela questão da Rose estar com um quadro de depressão e tudo mais. Então, os contratos particulares hoje eles são válidos, mas tem um cuidado ali que a gente tem que ter, porque ele pode ser muito questionado, né? A parte do testamento também é importante, embora, sinceramente, eu achei muita bobeira a discussão que eles levaram para a validade do testamento, porque se a legítima foi respeitada, não tinha por que se questionar ali só dela estar sendo mencionada dentro de um testamento, né? Mas também é muito importante seguir as formalidades de um testamento. Esses dias teve um processo judicial que invalidou um testamento que a pessoa deixou por e-mail. O testamento, ele é um documento formal e ele exige que sejam cumpridos os requisitos. É possível você fazer um testamento particular sem ter os custos de um cartório, mas você precisa obedecer os requisitos que tá na lei para fazer esse documento particular, que é presença de 3 testemunhas, a pessoa que tá fazendo o testamento ler em voz alta, então tem todo o ritual para ter validade, né? Até recomendo, se for fazer o testamento particular, gravar esse momento da assinatura das testemunhas, você lendo em voz alta, para dar uma força ali, caso alguém venha discutir depois. O contrato de coparentalidade, ele é um contrato hoje que as pessoas estão fazendo, porque hoje a gente vê muitas pessoas fazendo a reprodução, como é que chama, gente, quando você faz sozinha, sem ter pai? É reprodução independente. Então hoje tem muita, principalmente, né, óbvio, mulher fazendo reprodução independente. Acreditem, existe pessoas que fazem a inseminação artificial caseira e até tem julgados para isso, né? Então você chama um amigo, aí esse amigo empresta o material dele e a pessoa faz sozinha. Gente, se der um teste de DNA, a pessoa que emprestou ali vai ser pai. É muito complicado isso, mas existe, tá? Tem vários julgados nesse sentido. Então é preciso realmente formalizar, e aí esse é o documento, um contrato de coparentalidade, onde você estipula os termos e tudo mais, como que vai ser feito. Mas é importante, né, que nem no caso ela fez, e depois ela veio alegar que estava com depressão. A gente não sabe de fato o que aconteceu naquela época, como que foi que o Gugu chegou dando esse contrato para ela assinar. Isso foi algo entre eles, a gente não sabe. E esse é o ponto, o juiz também não sabe. Então aí entram as provas. Como que a gente comprova que um contrato foi assinado por livre e espontânea vontade, né? Por isso que é importante ter outras provas de outras maneiras de comprovação desses contratos, a gravação, um atestado médico de que você tá com plena saúde para fazer aquilo. Inclusive no testamento eu sempre recomendo que tenha um atestado médico, independente da idade, principalmente se for mais idoso, porque é o primeiro ponto que vai ser discutido. Ela não tinha capacidade ali para deixar um testamento. Bom,
Tem perguntas? Processo da Rose. Quem que é a parte? É a Rose contra o espólio ou contra os filhos? Ela tem que entrar contra o espólio, porque ela precisa fazer o reconhecimento com a pessoa que morreu, no caso o Gugu. Como o Gugu não Mas existe... o espólio é o uso de um dos filhos dela, né? É, Uma defesa, tipo assim, os filhos contra a mãe. basicamente, é o inventariante que representa o espólio, né? Acaba sendo um processo contra os filhos, porque ela tá ali discutindo a herança com os filhos, pra tirar dos filhos pra ir pra ela. Mas as partes são ela contra o espólio, e o espólio é representado pelo inventariante. Eu não sei quem foi o inventariante no Google, quem que foi nomeado. Que clima, né? Gostoso. É. Tanto que os filhos, né, brigaram com a mãe, inventariante do Gugu. Deixa eu ver quem foi. Porque com certeza os filhos nunca iam deixar a mãe sem nada. A inventariante do inventário foi a irmã do Gugu, que foi quem ele nomeou no testamento para ser a testamenteira, que seria quem fosse fazer a administração dos bens todos ali. Ou seja, o Gugu tirou totalmente a Rose de tudo, né? É meio estranho isso. E a curiosidade, por quê, né? Então. Aí, esse é um ponto para defesa da família do Gugu, para ela não ser reconhecida, porque, de fato, ele teve uma intenção de tirar ela de tudo, né? Ele tinha a oportunidade de deixar ela como responsável, deixar ela né? Não deixou. Porque pelo menos para administrar o bem dos filhos, né? Era filho dela também. Por mais que eles não vivessem como um casal, por que não deixar a mãe responsável, deixou a irmã? Eu acho que as meninas eram menores. E até eu lembro na época surgia, porque nesse tempo todo os bens ficam bloqueados, aí precisa pedir alvará, e teve a discussão de quando as meninas pediram valor para comprar um carro, e era um carro de marca, luxuoso, mas é a vida que eles levavam, né? Era o nível dela. O pai tinha aquele dinheiro, a gente tá falando de uma herança de R$ 1 bilhão, né? Tá, aí muita gente me pergunta assim, tá bom, Paula, o dinheiro é bilhões de reais, isso é problema de rico, eu não vou ter esses problemas. A grande diferença é que o rico tem o dinheiro para fazer o acordo e resolveu a situação. Agora, nós, pessoas comuns, é nesses conflitos que acaba com o patrimônio da família. Além da briga que desfaz famílias, muitas vezes a pessoa tem que vender um único bem para resolver isso e acaba todo mundo ficando sem nada. O problema que o rico tem, o rico não, né? O bilionário tem, a pessoa de vida comum também pode ter, se não tiver essas coisas organizadas. Só que o impacto vai ser muito maior. Talvez se eles não tivessem tanto dinheiro, eles nunca teriam chegado a um acordo como teve ali, porque, querendo ou não, a Rose ficou bem financeiramente falando, né? Eles conseguiram fazer um acordo. Agora, as pessoas que têm poucos bens ali, elas vão querer lutar até o fim para ter direito àquele valor. Então, é mais fácil você compor um acordo com dinheiro do que quando tem poucos bens que você não vai ter esse resguardo depois, né? Bom, o caso de hoje, então, foi o caso do Gugu, que a gente conseguiu abordar vários temas: união estável, testamento, contrato de coparentalidade. Deixem dúvidas que vocês têm, eu sei que esses assuntos acabam pipocando a nossa cabeça, então se tiver dúvidas pode deixar aqui. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o caso da Anitta Harley, da Pernambucanas. Aguardo vocês.